Olá, tudo bem? Vamos aqui continuar nossa aula, agora ainda de trigonometria. Hoje nós vamos trabalhar com as funções trigonométricas secundárias. Cotangente, secante e cossecante são as três funções secundárias, porque as primárias você já viu, seno, cosseno e tangente. Eu coloquei aqui, seria interessante você ter o roteiro que eu postei junto com esse vídeo, em que você tem aqui as linhas trigonométricas no eixo, no ciclo trigonométrico. Então aqui você tem o eixo dos senos e das secantes também. Aqui você tem o eixo dos cossenos e da secante, aqui é da cossecante, e aqui você tem o eixo das tangentes e das cotangentes. Bom, essa aula vai... Isso aqui é apenas por uma curiosidade. Essa aula vai falar sobre o eixo, sobre a cotangente, a função cotangente. Então, o que é a função cotangente? Se você verificar aqui, ó, aqui está o eixo das cotangentes. Saindo aqui do centro, indo até o ângulo, chegaremos, prolongando, no eixo das cotangentes. Esse valor aqui, ó, numericamente, é a cotangente desse ângulo aqui. Lembra que a função tangente estava aqui? A cotangente é o inverso da tangente. Então, o eixo delas, das cotangentes, está aqui. Virando a minha página aqui, vamos verificar uma relação entre a tangente e a cotangente. Como eu havia falado, a cotangente é uma relação secundária. Sendo assim, a gente pode escrever essa relação aqui, que a cotangente é 1 sobre tangente. Quer dizer, ela é o inverso da tangente. Uma outra relação que podemos tirar daqui é que a tangente, a gente já viu na aula passada, a tangente é seno sobre cosseno. Então nós podemos chegar à seguinte conclusão. Se cotangente é 1 sobre tangente e tangente é seno sobre cosseno, então vamos escrever aqui 1 sobre seno sobre cosseno. Como é 1, repete a primeira, multiplica invertendo a segunda, então nós temos que a cotangente vai ser cosseno sobre seno. Isso mostra que, como é inverso, a tangente é seno sobre cosseno. Invertendo isso, a cotangente vai ficar cosseno sobre seno. Os sinais da cotangente nos quadrantes, se ela é o inverso da tangente, ela segue os mesmos sinais da tangente. Aqui, ó, no primeiro quadrante, a cotangente vai ser positiva. No segundo quadrante, ela vai ser negativa. No terceiro quadrante, ela é positiva. E no quarto quadrante, ela é negativa. Então, segue os mesmos sinais da tangente. Mais, menos, em que você tem uma alternância desses sinais. Resumindo, nós temos que a função cotangente é mais, menos. Mais uma vez eu falo, seria interessante você passar todo esse material para o seu caderno, ou imprime o roteiro e cola no seu caderno para você ter isso. Os valores notáveis. Eu acho que dá para ver aqui, todos eles. 0 grau, e aqui em radiano, ela não existe. É fácil a gente verificar isso. Deixa eu colocar aqui para você verificar. Aqui está o 0, está o eixo das cotangentes, são paralelos. Então você não vai poder passar
pelo zero e chegar no eixo das cotangentes, porque eles são paralelos. 30, 45 e 60, você tem aqui de 30 raiz de 3, 45, 1 e 60 raiz de 3 sobre 3. Perceba que é o inverso da função tangente. 90 graus é zero, porque está em cima do eixo das cotangentes. 180 não existe pelo mesmo fato do zero, 180 na mesma linha do zero. 270 é zero e 360 não existe. Agora nós vamos fazer exercícios. Daqui nós vamos fazer exercícios da função cotangente. Aqui a ideia é a mesma. Aqui a ideia é a mesma, que já fizemos no seno, cosseno e na tangente. Vamos calcular a cotangente de 1620. Está na primeira volta? Não. Então o que nós vamos fazer? Primeiro vamos reduzir para a primeira volta. Isso vai fazer assim, ó. Cotangente de 1620 menos quantas vezes cabe aqui? 4 vezes. Então 1440. Isso vai ser cotangente de, fazendo a continha, 180. Se você olhar na tabela, a cotangente de 180 não existe. Então você escreve desta forma aqui. Então está calculada a cotangente de 1620. Vamos fazer agora o cálculo da cotangente de 960. Reduzindo para a primeira volta, cotangente de 960 menos 360 cabe duas vezes ali, então 720 você tem cotangente de 240 graus. Já está no primeiro quadrante, mas não, aliás, está na primeira volta, mas não no primeiro quadrante. O que a gente vai fazer agora? Vamos reduzir para o primeiro quadrante. Como que a gente faz isso? Qual quadrante está 240? Está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante a cotangente é positiva, então cotangente de 240 menos 180, que é a redução para o primeiro quadrante. Se você não entende isso, precisa estudar isso, a aula que já foi feita em sala. Isso vai ser então cotangente de 60 graus. Usa a relação. Qual relação? Essa aqui, ó. Deixa eu mudar de cor aqui. Que a cotangente de x é cosseno sobre seno. Então, o que você vai fazer? Deixa eu colocar aqui para ter espaço. O que você vai fazer, na verdade, aqui, então? Você vai fazer que cosseno de 60 sobre o seno de 60. Então passa para seno e cosseno. Qual que é o cosseno de 60? Lá na tabela, 1/2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Como aqui embaixo é 2, aqui embaixo é 2, então você pode cortar. Isso vai ficar 1 sobre raiz de 3. Como tem raiz embaixo, temos que racionalizar. Então vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 3.
Multiplicando isso aqui, você tem raiz de 3 sobre 3. Uma outra maneira de você ter isso aqui é olhar na tabela a cotangente 60, mas só que você vai depender de uma tabela sempre da cotangente também. Passa para seno e cosseno que vai ficar melhor até mesmo para futuros exercícios. Vamos agora calcular a cotangente de menos 1410. Menos 1410. Como está fora da primeira volta, temos que trazer para a primeira volta. Então vai ficar a cotangente de menos 1410, mais, como é negativo, você soma 4 vezes 360, 1440, o que nós vamos ter a cotangente de 30 graus. Como isso aqui passou para a primeira volta e já caiu no primeiro quadrante, a gente calcula a cotangente de 30 graus. Novamente, eu vou passar isso para seno e cosseno. Então, isso aqui vai ficar cosseno de 30 sobre seno de 30. O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 é 1/2. Como aqui embaixo são iguais, você pode cortar. Ou repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda, também dá no mesmo. Como aqui embaixo ficou 1, então você tem raiz de 3. Bem simples, agora tem que treinar isso aqui, especialmente se alguém tem dificuldade, porque não é fácil fazer isso aqui sozinho. Agora vamos para o último exemplo da cotangente. Cotangente de 17π sobre 4. Como está fora da primeira volta, a gente precisa trazer isso aqui para a primeira volta. Aquele mesmo esquema de sempre. Vamos dividir em duas frações. Aqui sobre 4, aqui sobre 4. Um número menor que 17, que divididos por 4 seja par. Então, a gente chega à conclusão que é 16. 16 para chegar em 17, 1. Isso aqui joga fora, porque são voltas completas e não interessa para a conta. Então, ficamos com cotangente de π sobre 4. Você pode olhar na tabela e já colocar direto o resultado. A minha intenção é que você passe para seno e cosseno. No caso aqui da cotangente vai ser cosseno de π sobre 4 sobre seno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2. Seno também é a raiz de 2 sobre 2. Quando você divide duas coisas iguais, isso fica igual a 1. Isso fica igual a 1. Então, trabalhamos com a cotangente. Próxima aula nós vamos trabalhar com a função secante.